Olá, bom dia a todos e todas. Gostaria de saudá-los e desejá-los as boas-vindas ao nosso painel 18, com o tema 5 anos de CPC, avanços e retrocessos com os doutores Rodrigo Toscano, Arthur Bobsin, Antônio Adonias e a doutora Trícia Navarro. Eu sou Isadora Paiva, sou advogada, conselheira no Conselho Consultivo da Jovem Advocacia da Bahia, especialista em Direito Público e mestranda em Direito Administrativo na Universidade do Minho, em Portugal. Estarei mediando o nosso painel, que terá duração de 60 minutos. E para começar, convido o doutor Rodrigo Toscano de Brito, que é advogado, doutor e mestre em Direito Civil pela PUC São Paulo, professor de Direito Civil da Universidade Federal da Paraíba, conselheiro federal da OAB, presidente da Comissão Nacional de Direito Imobiliário da OAB, e com o tema Negócios Jurídicos Processuais e os Contratos Imobiliários. Tem a palavra, doutor. Muito bem, Isadora, muito obrigado. É um prazer muito grande participar deste evento maravilhoso, inclusive aqui com você, conosco, fazendo aqui a nossa mediação. É um prazer muito grande, especialmente saber que você está hoje em Braga, na nossa belíssima cidade de Braga, em Portugal, e mostrando bem claramente como é que a tecnologia ajudou a todos nós estarmos juntos, independentemente de onde nós estivermos hoje, né? Então, eu já deixo um abraço aqui para todos os meus amigos e professores e advogados portugueses também, onde eu tenho também a chance de, quando nós não temos a pandemia, de estar sempre presente, né? Também quero deixar aqui um abraço muito especial ao nosso presidente Fabrício de Castro, agradecer ao convite que foi feito para estar aqui com todos hoje. Dizer que é um prazer muito grande estar com a professora Trícia Navarro, com o professor Antônio Adonias Bastos, com o professor Arthur Bobsin e também Adonias. Eu quero lhe dizer que para mim é um prazer muito grande, até redobrado, e nós estarmos juntos aqui, pelo fato de nós sermos ali colegas na nossa queridíssima bancada do Conselho Federal da OAB, e onde a gente tem a oportunidade de sempre estar juntos e também bater aqueles papos agradáveis e também decidir sobre as questões importantes sobre a advocacia brasileira, né? Então, quero dizer aqui, deixar grifado esse prazer muito grande. E também me dirigir a todos os meus amigos e colegas do estado da Bahia. Salvador é uma cidade assim que eu tenho uma frequência também muito grande em razão das aulas que a gente tem na pós-graduação. Eu não posso nem nominar os meus amigos em Salvador, porque eu não vou conseguir lembrar de todo mundo, porque eu tenho tanta gente amiga. Ainda agora há pouco eu vi aqui o meu queridíssimo amigo Robertinho Figueiredo, que entrou aqui e saiu de repente aqui da sala. Eu já deixo aqui também um abraço em nome dele a todos os outros professores e advogados e advogadas também do estado da Bahia, né? E, claro, a todos os jovens advogados para quem hoje a gente se dirige. Aliás, eu vou me dirigir hoje aqui aos jovens advogados, e eu quero já dizer a todos vocês que eu sou uma espécie assim de intruso no ninho processual civil, né? Eu, como todos sabem, eu sou muito vinculado ao direito civil, mas quando o professor, o nosso amigo Fabrício fez o convite, logicamente que eu não poderia nunca negar um convite da advocacia baiana, nem muito menos do nosso querido amigo Fabrício. E, claro, que hoje eu vim aqui escolhi um tema que é muito interessante do ponto de vista prático, principalmente para também aqueles que estão começando a advocacia ali, dando seus primeiros passos, que é justamente o negócio jurídico processual, quando nós estamos tratando dos negócios imobiliários, né? Aqui a gente tem uma série de temas relevantes, temas que são, de fato, de importância prática clara, né? E é evidente que eu vou tentar passar aqui alguns desses pontos de modo muito rápido, porque o nosso tempo é muito resumido, mas mesmo assim eu pretendo fazer um apanhado aqui que possa facilitar muito a vida de todo mundo do ponto de vista prático, principalmente para quem está nos assistindo agora e para quem vai nos assistir um pouquinho mais adiante, né? Primeiro é bom lembrar que quando nós estamos falando de negócio jurídico processual e aqui pegando um pouco do mote principal da do nosso evento hoje aqui, né? Eu acho que um dos avanços que nós tivemos no Código de Processo Civil, sem dúvida nenhuma, foi um melhor esclarecimento sobre o negócio jurídico processual. Claro que a gente sabe que sempre foi possível nós termos negócio jurídico processual, mas quando o Código de Processo Civil entrou em vigor, agora, depois da reforma de 2015, nós passamos a ter uma amplitude maior na utilização do negócio jurídico processual
em razão, especialmente, de duas autorizações legais expressas, uma que está no artigo 190 do Código de Processo Civil e outra que está no artigo 200 do Código de Processo Civil. É sempre importante a gente levar em conta que, para nós pormos em prática as questões relacionadas ao negócio jurídico processual, nós devemos, sim, nos guiar pelos artigos 190 e 200, sempre em conjunto. Eles é quem fazem ali o microsistema, digamos assim, básico, né, do negócio jurídico processual dentro do nosso CPC de 2015, né? E no artigo 190 ele diz que, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes de estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Aliás, quando a gente trata de direito imobiliário, que é uma das minhas áreas mais próximas, né, do meu dia a dia, também na própria academia, é importante a gente levar em conta que essa parte final do artigo 190 do Código de Processo Civil, ela é extremamente relevante para a gente criar mecanismos prévios, mecanismos anteriores ao próprio problema que possa surgir no contrato imobiliário. Daí, então, a gente fazer aqui um grifo especial de que o negócio jurídico processual ele tanto pode ser usado antes, no momento de celebração do contrato, como depois que haja ali o problema processual especificamente, ainda que dentro de uma demanda de natureza imobiliária, né? É importante também levar em conta que o parágrafo único ele traz algumas limitações que, para a gente que trabalha com direito imobiliário, ela é muito importante, porque acaba interferindo, de um certo modo, nas relações de consumo. E a gente sabe que boa parte dos negócios jurídicos imobiliários, eles são provenientes de relações de consumo. Daí, então, nós devemos também voltar uma atenção especial para o parágrafo único do artigo 190, quando ele diz que, de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão. Veja, no caso da compra e venda imobiliária, quando a gente está se utilizando, por exemplo, da incorporação imobiliária, é muito comum que a gente se utilize mesmo do contrato de adesão. Então, aqui fica uma ressalva relevante já do ponto de vista prático aqui, para que todos possam ficar atentos a isso. E lá no artigo 200, ainda aqui nessa parte introdutória que eu estou fazendo, é bom lembrar que os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação e extinção de direitos processuais, o que implica dizer que, em princípio, a priori, nós não vamos precisar de nenhuma homologação judicial para que o negócio jurídico processual ele possa ser posto em prática, né? Ou seja, nós não dependemos previamente da homologação judicial. Também é importante a gente sempre levar em conta que, embora eu esteja fazendo a conexão entre o negócio jurídico processual e os negócios imobiliários, é importantíssimo também se considerar, nessa fase inicial dessa fala, que nós não estamos, no âmbito do negócio jurídico processual, vinculados a questões materiais propriamente, e como a gente vai resolver questões materiais que eventualmente estejam ali sendo debatidas ou que possam vir a ser debatidas caso a gente pactue o negócio jurídico processual antes, claro, de se iniciar a demanda, né? Nós estamos aqui para tratar de assuntos processuais propriamente. Portanto, o que se negocia no negócio jurídico processual são os atos do processo e os deveres processuais. Esse aqui é o principal, o objeto principal dos negócios jurídicos processuais, né? Levando-se em conta que não se negocia o conflito propriamente, mas sim as regras do jogo, e ali, quando a gente lê o artigo 190 do Código de Processo Civil, isso fica muito claro, né? O que se quer é que se tenha ali a negociação da regra do jogo atendendo à sua especificidade, ou seja, nós não somos obrigados a seguir a regra processual que o legislador nos deu à disposição, nos deixou à disposição. Eu posso criar regras processuais que sejam bem típicas ou bem mais adequadas para aquele meu determinado caso concreto. E eu acho que aqui, no caso dos negócios jurídicos processuais, no âmbito dos contratos imobiliários de modo geral,
ele, de fato, em razão dessa característica, ele acaba sendo muito rico, né? Realmente, a gente acaba tendo um âmbito aqui de muita riqueza e que pode nos ajudar. Em razão dessa parte introdutória que eu faço aqui, nós vamos agora tratar de assuntos mais específicos sobre negócios jurídicos imobiliários, e aqui eu trago duas observações que são bem importantes para a gente. A primeira, voltada para a compra e venda imobiliária. Eu vou aqui tratar de alguns aspectos relacionados à compra e venda imobiliária primeiro, depois eu vou passar para uma parte relativa à locação, que, aliás, é uma parte muito mais dura, digamos assim, de tratar sobre negócio jurídico processual, em razão das características peculiares da lei de locações que nós temos no Brasil, mas esse é um assunto que eu vou deixar para nós tratarmos um pouquinho mais à frente, né? A primeira indagação que se faz aqui é: se nós considerarmos os contratos imobiliários, nós vamos afastar das nossas considerações todos os contratos imobiliários de consumo, em razão do que está dito ali no artigo 190, parágrafo único do Código de Processo Civil, que eu destaquei ainda agora há pouco, né? Ou seja, eu posso ter no contrato de compra e venda imobiliário que seja configurado como uma relação de consumo, o afastamento do negócio jurídico processual. O juiz ele pode dizer que não vai se utilizar do negócio jurídico processual ali nos contratos de consumo, porque só uma parte unilateralmente impôs a regra jurídica processual, né? E aqui realmente o tema ele vai passar pelo velho problema de nós estamos aqui mediante análise também de regras de ordem pública. Claro que isso é um limitador relevante, não vamos negar isso, mas é sempre bom a gente observar que o próprio legislador de 2015, quando estipulou o parágrafo único do artigo 190, ele deixou bem claro que, de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão. Primeira conclusão que a gente chega é: eu posso sim me utilizar dos negócios jurídicos processuais nos contratos de adesão imobiliários, não há problema nenhum. O que eu não posso, o que está proibido pela regra do parágrafo único do artigo 190, é exatamente nós utilizarmos regras que sejam nulas, em razão de regras gerais de nulidade que nós temos, ou de inserção abusiva, que é a regra geral já do nosso Código de Defesa do Consumidor. Na medida que eu estipulo cláusulas abusivas, é claro que essa cláusula é considerada uma cláusula nula para todos os efeitos, né? Portanto, a limitação principal é essa. Nada impede, assim, que a gente possa se utilizar de negócio jurídico processual em contrato de compra e venda, ainda que ele seja configurado como um contrato de consumo, né? Aliás, quando nós estamos tratando, por exemplo, da incorporação imobiliária, normalmente a compra e venda consumerista, ela é advinda do contrato de incorporação imobiliária, que, em outras palavras, é o contrato de compra e venda de imóvel em construção, né? E quando nós estamos tratando do contrato de compra e venda de imóvel em construção, há uma infinidade de relacionamentos jurídicos aqui que a gente deve levar em consideração, claro, para uma série de raciocínios, dentre os quais a própria estipulação unilateral da convenção de condomínio. Então, quando o incorporador estipula a convenção de condomínio, claro que ele não está com ninguém ali pactuando, ele primeiro prevê isso antes de fazer o registro, inclusive, da incorporação, e claro que antes de ele fazer o registro da incorporação, ele pode, e, aliás, deve estipular cláusulas de convenção condominial que pode, por exemplo, criar regras processuais. Por exemplo, uma cláusula que limita ou restringe a propositura de uma determinada ação, né? Isso é possível. O próprio condomínio, os condôminos depois, que podem alterar a regra convencional e pode estabelecer, por exemplo, que o boleto de condomínio é um título executivo para fins de cobrança, por exemplo, pode deixar isso esclarecido ali dentro da própria regra convencional, né? Não há problema nenhum nesse sentido. Eu também posso estabelecer regras no próprio contrato de compra e venda sobre a produção de provas, na hipótese de haver algum problema. Aliás, daqui a pouco eu quero melhorar essa questão da produção de prova, que me parece bem interessante nos contratos imobiliários especificamente, né? Também posso dizer que, enquanto a obra está em andamento, que aquele determinado diário de obra, que é muito comum ali, nós levarmos em conta as questões relacionadas ao diário de obras, né, para estabelecer algumas consequências, inclusive de responsabilização civil, que haja proveniente ali desse contrato, né? Posso dizer que há
uma eficácia probatória, aquele diário de obra, ou até mesmo dizer qual é o limite que eu tenho de eficácia probatória desse diário de obra especificamente, né? Além desse ponto, há uma outra questão interessantíssima, de saber se na hipótese do negócio jurídico ocorrer durante o processo, eventualmente existente entre a incorporadora e o consumidor, se pode se definir aspectos relacionados a uma perícia, por exemplo, ou seja, eu posso criar regras processuais já no contrato de compra e venda para estabelecer quais são as regras que eu vou adotar para se fazer uma perícia, por exemplo, numa ação de responsabilidade civil voltada para vícios construtivos, que a gente sabe que é onde há a maior delonga processual, né, justamente no momento da perícia. Será que eu posso criar regras processuais que estabeleçam uma melhor performance dessa perícia e que ela possa ser mais rápida, possa ser mais efetiva e que eu não tenha que necessariamente seguir as regras previstas já no Código de Processo Civil, né? Me parece que aqui não há problema nenhum de assim o fazer, me parece que essa é uma cláusula também possível, né? Há uma outra questão aqui que me parece assim também bem interessante, né? Que é a forma, que diz respeito à forma do negócio jurídico processual quando nós estamos tratando dos contratos imobiliários. Como a gente sabe, os contratos imobiliários eles são extremamente formais. E na medida em que eles são muito formais, claro que eles acabam puxando forma, né? No caso da compra e venda imobiliária, quando a compra e venda é à vista, a gente sabe que a lei exige que ela seja lavrada, por exemplo, na forma pública, né? Se utilizando dos serviços de notas dos tabeliães, né? E a pergunta é, eu tenho aqui necessariamente que seguir alguma forma quando eu estou tratando de negócio jurídico processual em sede de contratos imobiliários, né? E a resposta é negativa, não tem como regra geral, portanto, na regra geral, não tem que seguir necessariamente uma forma determinada, embora, claro, eu tenho que levar em conta a regra principal daquele negócio jurídico imobiliário para saber se a lei exige forma específica. Claro que, se a lei exigir forma específica, eu vou ter que seguir a forma específica. Por exemplo, nós temos algumas questões interessantes, como a questão relacionada à cláusula de eleição de foro. A cláusula de eleição de foro ela não pode ser verbal, ela tem que ser escrita, ela deve estar ali já bem clara. A própria convenção arbitral, se eu quiser colocar uma convenção arbitral, eu preciso estabelecer a convenção arbitral de forma escrita. Então, eu tenho que saber exatamente se a forma geral, ela não eventualmente abafa ali a regra geral de liberdade de forma que nós tenhamos aqui, no caso do contrato imobiliário especificamente, né? Bom, há uma outra questão, e aqui já passando mais adiante, eu tenho vários pontos aqui relacionados à própria compra e venda imobiliária, mas eu estou vendo que meu tempo já está acabando aqui, eu preciso seguir, e até para a gente ouvir todos que estão participando aqui deste maravilhoso painel que nós estamos com ele aqui em andamento, né? E eu vou passar aqui agora para algumas questões que são relacionadas ao contrato de locação. Não sei se vocês lembram, ainda agora há pouco eu disse que o contrato de locação ele acaba sendo um pouco mais complicado de tratar, a locação imobiliária especialmente, porque a gente tem uma lei específica no Brasil, que é a Lei 8.245, que é a Lei de Locações, e essa lei ela tem uma natureza híbrida, é bem interessante ela tem vários locais dela que admitem uma ampla autonomia privada, e tem outros locais que são bem específicos de normas de ordem pública. E isso faz com que a gente esteja o tempo inteiro pisando num certo terreno arenoso, numa areia movediça. Às vezes você não está propriamente no âmbito pleno de autonomia privada, isso pode causar algum problema de nulidade mais à frente. Uma das grandes questões que nós temos aqui é uma relacionada à caução na liminar de despejo. Essa é bastante problemática, porque quando nós vamos lá para a Lei 8.245, essa lei, como boa parte daqueles microsistemas legislativos que nós começamos a ter ali depois da Constituição de 88, ali no começo da década de 90, né, ela tem tanto uma natureza material como também tem uma natureza processual forte. Há uma parte só destinada ao processo especificamente, ali na lei de locações, como acontece, por exemplo, na ação de despejo, né? E o artigo 59 da lei 8.245, ele é bem interessante nesse ponto, porque ele diz que, caso as modificações constantes deste capítulo, com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão rito ordinário. E no parágrafo 1º do artigo 59, que me parece aqui o mais problemático, quando nós estamos tratando aqui especificamente dos negócios jurídicos processuais, ele diz:
conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária, e desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel nas ações que tiverem por fundamento exclusivo. Aí vem lá um rol de ações, de fundamentos para essas ações de despejo. A grande indagação aqui eu posso dispensar a caução, eu posso já numa prévia contratual, lá no contrato de locação, estipular, por exemplo, uma cláusula dizendo que não vai haver necessidade da caução propriamente, né? Essa é uma questão muito dura, não há dúvida nenhuma, porque aqui a gente tem que fazer uma bifurcação. Se a alocação for empresarial, e agora mais ainda, me parece, em razão da chegada da Lei da Liberdade Econômica em 2019, se a alocação for empresarial, eu não tenho dúvida nenhuma que essa cláusula vai ser possível e não vai haver maiores discussões judiciais em torno da validade dessa cláusula propriamente. Entretanto, quando nós vamos para as locações residenciais, nós encontramos um ambiente mais complexo. Desculpa, com licença. Pois não, mais 2 minutinhos para a conclusão, tá bem? Concluo. Foi bom você me avisar, porque eu falo sem parar, hein? Se não avisar, eu vou direto. Bom, mas vamos lá, mas só para concluir, eu juro que é para concluir mesmo, no caso das locações residenciais, nós temos um problema aqui maior, porque a gente está falando de direito social à moradia, né? Nós temos uma série de outros assuntos que mexem com norma de ordem pública, e para afastar a caução, para você simplesmente despechar a pessoa sem dar a chance da caução, me parece realmente algo bastante brusco. Mas, por exemplo, nada impediria que eu trocasse a regra sobre caução no eventual negócio jurídico processual por uma alternativa a isso, por exemplo, uma certificação prévia do inadimplemento, através de um protesto, através de uma notificação mais especial e dirigida ali à pessoa do devedor, enfim, eu posso criar alternativas para afastar, eventualmente, a caução que nós tenhamos ali que fazer. Bom, Isadora já me deu aqui um cartão amarelo, estou fugindo do cartão vermelho, viu, Isadora? E, evidentemente, que eu estou aqui também curiosíssimo para escutar doutora Trícia daqui a pouco, doutora Adoniso, doutor Arthur, claro que a gente também fica aqui extremamente curioso para ouvi-los em todos esses pontos que nós temos aqui pela frente. E eu quero deixar aqui, por último, um abraço muito especial e de modo realmente muito especial a toda a advocacia baiana, e dizer que foi mais uma vez dizer que é um prazer muito grande participar de um evento desta magnitude, como nós estamos vendo aqui. Muito obrigado, Isadora, você com a palavra. Obrigada, doutor. E dando continuidade, eu convido agora o doutor Arthur Bobsin, que é advogado, especialista em Direito Administrativo pela PUC-MG, mestrando em Direito Processual pela Universidade Federal de Santa Catarina, presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB de Santa Catarina, diretor jurídico da Associação Catarinense de Imprensa, com o tema Julgamento Antecipado Parcial do Mérito. Com a palavra, doutor. Obrigado, Isadora. Imagino que todos me escutem. Em seu nome, Isadora, cumprimento todos os jovens advogados e advogadas que nos acompanham, e cumprimento também todo o conselho da OAB Jovem aí da OAB Bahia. Para mim é uma satisfação participar desse evento, porque tenho e nutro uma amizade muito cara pela presidenta do conselho, a doutora Sara Barros Galvão, uma amiga de longa data, já que a OAB proporciona. E falando em OAB, já cumprimento o Rodrigo e o Antônio, que sei também que possuem esse laço com a Ordem dos Advogados do Brasil e sabem que essas amizades que surgem de Conselho Jovem, de Conselho Federal, elas permanecem e elas acabam se misturando com as amizades de academia e da própria advocacia. Então, Rodrigo, cumprimento e parabenizo pela tua fala. Antônio Adonias, também já te cumprimento e, assim, com uma satisfação escutá-lo. E também um cumprimento muito especial à doutora Trícia, que traz uma visão da magistratura, uma visão do outro lado do balcão, aqui para esse nosso painel sobre os avanços, retrocessos e sobre as atualidades do Código de Processo Civil. Então, para mim é uma honra participar desse painel. Eu já vou direto para o meu ponto, já vou para não receber também um cartão amarelo, porque o advogado, ele acho que se empolga quando ele fala de um tema que é muito caro e acaba esquecendo, às vezes, o tempo
regimental que lhe foi proposto. Até aproveitar que a doutora Tícia está aqui representando a magistratura, Calamandrei, naquela obra dele, Os Juízes Vistos por Nós, os Advogados, ele fala que as duas qualidades que o juiz mais aprecia da advocacia é a clareza e a concisão. E ele menciona e adverte que, se não puder ser claro, pelo menos que seja conciso, para que o juiz ele não seja vencido pela prolixidade e não consiga disputar. Então, eu prometo que serei conciso e tentarei ser claro. Eu escolhi esse tema do julgamento antecipado parcial do mérito porque foi um tema que eu pesquisei na graduação, foi um tema que eu me interessei quando eu estava na 6ª fase da graduação aqui na Universidade Federal. Eu era aluno do professor Pedro Miranda de Oliveira, não sei se acredito que o conheçam, era aluno dele ali na 6ª fase, estava tendo a disciplina de recursos, me chamava muito a atenção a impossibilidade de coisa julgada progressiva, na medida em que o capítulo de sentença não tivesse sido impugnado, não me fazia sentido à época aquele capítulo não poder ser executado, não poder ser dado cumprimento desde já, ainda que pendente em outros recursos. Então, à época, isso me chamou muito a atenção ali, ainda era o Código de 73, mas, claro, já tinha uma discussão muito forte sobre um novo código que se aproximava. Acabei escrevendo sobre isso na graduação, uma minha monografia, e fiquei acompanhando esse tema do julgamento antecipado, porque me chamava muito a atenção essa possibilidade de fracionar os capítulos e os pedidos, e aquelas ações acumuladas. Então, até que em 2018, em 2019, eu encontrei, pelo fato de eu acompanhar as decisões que saíam, acompanhar o que estava sendo escrito, encontrei uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do desembargador César Ciampolini, se não me engano, ele também que é oriundo do 5º Constitucional da Advocacia, ele citou em um acórdão o meu TCC ali da graduação, a minha pesquisa na graduação sobre o tema, escrevendo sobre a reconvenção no julgamento antecipado parcial do mérito. Então, aquilo ali me chamou a atenção, eu continuei aí pesquisando o tema, e no ano passado publiquei um livro sobre esse tema. Então, é um tema que me é muito caro, que eu venho pesquisando sobre isso, e recentemente o Tribunal, o STJ, entendeu que poderia ser aplicado em sede de apelação, inclusive, o julgamento antecipado parcial do mérito. Eu levantei, em função disso, 20 pontos. Eu não vou tratar dos 20, porque eu acho que levaria à exaustão todos que aqui nos acompanham, mas alguns temas que eu acho que são do dia a dia da advocacia, da magistratura, e que parece que ou impedem que esse instituto avance por levantarem algumas dificuldades práticas, ou impedem muitas vezes que a advocacia faça uso desse instituto. Acho que o primeiro deles, e o Código ele tentou solucionar esse problema, ao deixar de maneira clara que o recurso cabível da decisão que julga antecipado e parcialmente o mérito é o agravo de instrumento. Isso não parece existirem maiores dúvidas sobre o recurso cabível, mas as dúvidas que surgem são os efeitos desse agravo de instrumento. Esse agravo de instrumento, ele faz as vias de uma apelação, ele possui o efeito suspensivo imediato. É possível interpor um agravo de instrumento pela via adesiva, nesse caso? Esse agravo de instrumento, ele tem todos aqueles efeitos que a apelação tem? Ou, além disso, eu vou precisar daquelas matérias e daquelas decisões que não são recorríveis de imediato, que eu devo suscitá-las no preliminar de apelação ou em sede de preliminar de contrarrazão? Se eu tiver um agravo de instrumento em face dessa decisão parcial, eu preciso suscitar aquelas questões anteriores sob pena de preclusão? Então, essas são algumas questões apenas no procedimento recursal que suscitam algumas dúvidas. E eu já adianto que me parece, e eu defendo essa linha, que esse agravo de instrumento ele deveria ter e ser recebido e ser visto como se uma apelação fosse. Ele tem a razão de existir, de ser um agravo de instrumento,
me parece, que é procedimental. Pelo fato de que, como tudo não tem como ascender e levar ao tribunal todo o processo, na medida em que os outros capítulos, os outros pedidos cumulados, eles seguem tramitando em primeiro grau. E aí um exemplo claro é a questão de um dano moral, um dano material num acidente de carro. A Isadora está dirigindo e o Rodrigo, com todo respeito, acaba batendo no carro da Isadora. Então, a discussão que fica é o dano moral. O Rodrigo acabou se exaltando, saiu do carro, e eu sei que isso nunca vai acontecer, mas acabou ali trocando farpas com a Isadora. Ela ajuizou uma ação pelo dano material e pelo dano moral. O dano material estava aprovado de plano, o dano moral não estava. Então, o juiz, ao aplicar o julgamento antecipado parcial do mérito, ele decide tão somente sobre aquele capítulo, e o processo quanto ao dano moral segue ouvindo testemunha, segue pedindo imagem de câmera, sobre se o Rodrigo efetivamente se exaltou, se estava com dedo de dedo, enfim, se ele efetivamente atingiu a alma da Isadora de alguma forma. Então, me parece que esse agravo de instrumento ele só é agravo porque o processo quanto ao dano moral precisa seguir aqui, então não tem como subir todo o processo para o tribunal. Então, eu acho que dessa forma, por ter uma cara de apelação, um focinho de apelação, um rabo de apelação, um cheiro de apelação, esse agravo de instrumento deveria ter todos os efeitos de uma apelação. Esse é o primeiro ponto sobre o julgamento antecipado parcial do mérito que atinge o sistema recursal. Só recapitulando para que todos fiquemos na mesma página, aqueles que nos acompanham e aqui no painel, o julgamento antecipado parcial do mérito é quando, em sede de cumulação simples de pedidos, um pedido ele está apto a julgamento nos termos do julgamento antecipado do mérito, artigo 355, ou ele é incontroverso, parcela do pedido ou o pedido já está controvertido em condições de imediato julgamento e não tem mais necessidade de se produzir prova, não tem mais necessidade de continuar um processo, produção de prova desse determinado capítulo. Então, o magistrado pode julgar apenas um dos capítulos e o processo seguir com os demais pedidos. O segundo problema que eu levanto é sobre justamente as decisões interlocutórias não recorríveis de imediato. Como houve a mudança do sistema de interposição do agravo de instrumento, aquela ampla recorribilidade não mais subsiste, existem aquelas decisões interlocutórias que não são recorríveis de imediato, razão pela qual deve-se recorrê-las ou deve-se suscitá-las em preliminar de apelação, em sede de preliminar de apelação. Se eu tenho uma decisão interlocutória não recorrível de plano em um momento processual e, na sequência, eu tenho um julgamento antecipado parcial do mérito, eu devo, nesse agravo de instrumento que eu for recorrer, mencionar todas essas decisões anteriores, ou eu devo recorrer e mencionar só aquelas que afetam esse pedido? Tem duas saídas. Parte da doutrina entende que eu devo recorrer de tudo que ficou para trás, sob pena de, lá na frente, quando os autos chegarem ao tribunal, o desembargador entender que precluiu o meu direito, já que eu não pratiquei o ato processual no momento oportuno. Tem parcela da doutrina, e me parece uma devida ressalva, respeito a quem entende de outra forma, que eu devo recorrer tão somente se aquela decisão impactar nesse meu capítulo, ou na minha ação acumulada. Porque deve ser visto como são pedidos autônomos e independentes, que são ações acumuladas e eu poderia ter ajuizá-las em momentos diversos. Logo, tudo que é relacionado a uma ação, eu recorro naquela oportunidade, e o que seria relacionado a outra ação, eu recorro em outra oportunidade. No caso do dano moral e do dano material, do acidente do Rodrigo com a Isadora, se aquela decisão interlocutória não recorrível era sobre o dano material, eu devo suscitar um preliminar de agravo. Se ela não fosse sobre o dano material,
eu devo suscitá-la em preliminar de apelação quando eu for recorrer num segundo momento. Parece que sobre a recorribilidade, esses são 2 pontos chaves do julgamento antecipado parcial do mérito. Outro ponto que eu acho importante trazer, e ela é uma discussão que às vezes soa mais teórica, é sobre a natureza jurídica dessa decisão, porque isso impacta em sede de existência e momento de condenação de honorários de sucumbência, ela também impacta na sistemática do reexame necessário, então, que é a própria natureza jurídica dessa decisão. O Código, ele menciona que tudo que não é sentença, ela é decisão interlocutória, desde que ela seja proferida com base nos artigos de promoção e resolução do mérito. A sentença é tudo que põe fim ao processo, desde que seja proferida com base no artigo 485 e 487. A decisão parcial do mérito, ela não põe fim ao processo, efetivamente, porque o processo, ele segue o processo de conhecimento ali em primeiro grau. E por seguir um capítulo, um pedido acumulado, tramitando em primeiro grau, entende-se majoritariamente que ela não pode ter a natureza jurídica de sentença, mas sim de decisão interlocutória de mérito. Doutor, desculpa, mais 5 minutinhos, tá bem? Tá. Eu vou passar, então, para esses dois impactos e termino. Ocorre que, se não considerada a sentença, a gente tem um problema na condenação de honorários, que aí é um tema muito caro à jovem advocacia e, em especial, a toda a advocacia. Porque o artigo 85, ele fala que a sentença condenará o vencido a pagar os honorários. E se eu não entendo que essa decisão é sentença, existem decisões já do Tribunal de Minas Gerais que entende que não é cabível honorário advocatício nesse caso, porque eu não estou se tratando de sentença. Parece que é uma decisão um pouco fora da curva, porque a grande divergência é se eu aplico a condenação naquela decisão interlocutória e eu faço daí a fixação de acordo com aquele capítulo de sentença, ou se eu espero ao final do processo, naquela sentença última, para condenar em relação àquele capítulo posterior. E parece que a regra deveria ser que eu aplico naquela decisão interlocutória de mérito, na minha visão, deveria ser considerada sentença, porque isso tiraria essa dúvida dos honorários, mas quando o juiz decide antecipado e parcial, ele deve condenar em honorário, ainda que não se trate de sentença efetiva ou de sentença pela definição do Código. Segundo ponto, que também está relacionado à definição de sentença ou não, é o próprio reexame necessário, a própria remessa necessária, pois o Código menciona que a sentença proferida condena a Fazenda Pública, e aí hoje teve aquela mudança, né? Não é toda e qualquer decisão, toda e qualquer sentença, mas me parece que, se eu não entender como sentença, às vezes essas decisões parciais proferidas contra a Fazenda Pública, elas não necessariamente terão que ser confirmadas pelo tribunal. O artigo menciona que são as sentenças que condenam a Fazenda Pública. Então, isso, por mais que pareça que é apenas teórico, tem implicação prática no dia a dia da advocacia e no dia a dia dos tribunais. E, por fim, e eu já encerro, Isadora, pode ficar tranquila que eu vou encerrar, não vou me estender mais, é que me parece que essas questões práticas, elas impedem, às vezes, a advocacia de utilizar o instituto, e pela advocacia não utilizar, com receio de como a magistratura vai julgar, a magistratura também não julga porque são poucos os pedidos. Então, a gente fica em discussões teóricas, com tentativas de trazer soluções práticas, mas, às vezes, essas tentativas não são levadas ao judiciário. Então, eu vejo que talvez seja um instituto pouco utilizado, ainda que ele tenha quebrado aquele dogma da decisão una e da sentença una. Então, que poderia trazer uma solução, uma celeridade de procedimento, ele esbarra nessas questões
pequenas, mas que não trazem tanta segurança jurídica, porque eu posso ter decisões conflitantes sobre a interpretação do julgamento antecipado parcial do mérito. E obrigado, Isadora, obrigado a todos que acompanharam, me coloco à disposição. É um tema que eu, assim como o Rodrigo, acabo me empolgando, poderia falar muito mais, porque me chateia ele não ser tão utilizado, mas eu faço a minha culpa de também não ter pedido ainda. Então, a gente fica nessa de ele não é utilizado, mas nós não pedimos, os magistrados não julgam porque a gente não pediu. Então, a gente fica naquela se Tostines ele é crocante porque vende mais ou ele vende mais porque é crocante. Então, obrigado, Isadora, obrigado, Trícia, e quero só escutá-los aqui e aprender aqui com os próximos palestrantes. Obrigada a nós pela excelente palestra e dando continuidade, convido agora ao Dr. Antônio Adonias, que é advogado, doutor pela Universidade Federal da Bahia, professor de Teoria Geral do Processo e Processo Civil na UFBA e na Faculdade Baiana de Direito, é conselheiro federal na OAB, presidente da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo, com o tema Onde estão as cautelares? Com a palavra, doutor. Obrigado, Isadora. Bom dia. Bom dia, boa tarde para você que está aí em Portugal, né? E aí já, pelo fuso horário, você já está de tarde. Queria saudar meu amigo Rodrigo Toscano, queria saudar Arthur Bobson, parabenizando-os pela palestra proferida. Queria agradecer muito e saudar minha amiga Trícia Navarro, que vai falar aqui, vai encerrar com chave de ouro esse nosso painel, até porque, assim, na mesma linha de Rodrigo e de Arthur, vai falar sobre coisas boas, sobre os avanços do CPC. E realmente o CPC está recheado de avanços. É um novo código em relação ao 73, e aí acho que a gente precisa partir de uma premissa, que é a gente não precisa interpretar o CPC 2015 com base no CPC 73. É um novo código com premissas próprias, e aí ouvimos aí Rodrigo bem falar dos negócios processuais, ouvimos Arthur falar da sentença parcial, da decisão parcial do mérito. Já vou dar um spoiler, Cris vai falar dos meios adequados de solução de conflito, né? Que são assim, uma novidade boa que vem sendo incentivada pelo CPC. E assim, a mim me coube falar um pouquinho dos retrocessos, né? Se temos aqui um painel composto por 4 pessoas, vejam vocês que 3 das 4 pessoas falaram de avanços, e realmente o CPC de 2015 tem muito mais avanços do que retrocessos. Então, temos aí 3/4, portanto, 75% da representatividade dos avanços, e eu fiquei aqui com a minoria, com os 25% que vai falar um pouquinho dos retrocessos. E todos esses pontos que eles abordaram são avanços, há outros inúmeros avanços. Temos que interpretar sempre o CPC de maneira a retirar dele a maior efetividade, o melhor proveito possível, né? Mas também não podemos deixar de falar de algumas coisas que podem ser melhoradas, né? Que não são eu vou falar aqui das cautelares, não é que o CPC tenha regredido, não é que a legislação tenha passado por um retrocesso em torno do assunto. Não é isso. Acho que a tipificação das cautelares, a regulamentação das cautelares no CPC 2015 também foi um avanço. Ou seja, a intenção do legislador ela foi a melhor possível, mas talvez a aplicação não esteja condizendo com essa intenção, que é a melhor possível. Para quem estudou processo civil, ainda durante a vigência do CPC de 73, deve se recordar que nós tínhamos lá o livro número 1, que tratava do processo de conhecimento, nós tínhamos o livro número 2, que tratava do processo de execução, e tínhamos o livro número 3, que tratava das cautelares, e, por fim, lá o livro número 4, que tratava dos procedimentos especiais. E, talvez certamente em decorrência dessa organização do CPC de 73, a doutrina estudava as cautelares detidamente. E aí, todos nós que fomos estudantes
quer dizer, estou falando por mim, né, que fui estudante da graduação na vigência do CPC 73, encontrava ali um livro doutrinário sobre processo de conhecimento, outro sobre execução e outro sobre cautelar. E a gente se debruçava sobre o Instituto da Cautelar, quais eram as características das cautelares, quais eram os requisitos do fumus boni iuris, do periculum in mora, no que consistiam esses requisitos, né? A gente também estudava quais eram os efeitos, a eficácia da tutela cautelar. Enfim, havia um estudo aprofundado da tutela cautelar. E isso me parece que decorria da própria estruturação do Código. As cadeiras de processo civil nas faculdades tinham um semestre, ou pelo menos metade de um semestre, dedicado às cautelares. Tínhamos autores que escreviam sobre as cautelares, livros específicos sobre cautelares, e a gente estudava profundamente essas cautelares. E como uma consequência desse estudo, a gente tinha uma utilização das cautelares numa escala maior do que a gente vem vendo hoje, vem verificando o que acontece hoje em dia. O que aconteceu com o CPC 2015? O legislador teve a melhor das intenções. Vejam, na vigência do CPC de 73, se eu quisesse obter uma medida cautelar, um pronunciamento cautelar, que é um pronunciamento assecuratório, eu tinha que propor um processo cautelar. Eu não podia pedir, em regra, essa medida, essa providência cautelar, essa providência assecuratória dentro do processo principal. Não acontecia dessa maneira. Vou exemplificar para vocês. Imaginem vocês que o autor tenha movido uma ação contra o réu, dizendo o seguinte: juiz, contratei aqui com o réu a compra e venda de um imóvel e o réu se recusa a me entregar o imóvel. Estou ajuizando a ação de conhecimento. Com que intenção? Com a intenção do juiz determinar que o réu me entregue o imóvel. Então, essa ação de conhecimento versa sobre o seguinte: houve ou não houve compra e venda, houve ou não houve o pagamento do preço, por que o réu não entregou o bem da vida? Bom, só que imaginem vocês que no curso desse processo de conhecimento, o réu, percebendo, por exemplo, que vai perder, ele começa a descuidar dos atos de manutenção do imóvel. Ele começa a não realizar mais as benfeitorias necessárias, que são aquelas indispensáveis para a existência da coisa. Então, ele para de cuidar do telhado, para de cuidar da fundação do imóvel, dos pilares, das vigas do imóvel. E essa negligência do réu pode comprometer o bem da vida, a entrega do bem da vida no final do processo. Imaginem vocês que o réu tenha parado de realizar os atos de guarda sobre a coisa. Então, ele abandona o imóvel. Isso pode provocar um risco que é terceiros invadirem o imóvel e tomarem o imóvel, tomarem a posse do imóvel para si. Diante disso, o que o autor fazia lá na vigência do CPC de 73? Ele movia um novo processo, diferente daquele processo de conhecimento, que era o processo cautelar de sequestro, que não tem nada a ver com direito penal aqui, gente. Sequestro cautelar, no âmbito do processo civil, era para resguardar a eficácia do processo principal, o resultado útil do processo principal, mantendo intacto o bem da vida que era objeto do processo principal. Então, ele precisava mover um novo processo. O que o CPC 2015 fez? Na linha do sincretismo processual, na linha da maior efetividade do processo, foi o seguinte: bom, não precisaremos mais de um novo processo, de um processo cautelar especificamente para isso. É possível que o autor postule essa proteção cautelar, essa tutela assecuratória, dentro do próprio processo principal. Então, o autor moveu aquela ação disputando com o réu a coisa, o bem da vida, o imóvel, e aí, no curso do processo, ele percebe que o réu está descuidando, está descurando dos cuidados com o imóvel. Ele não precisa, na regulamentação do CPC 2015, ele não precisa mover um novo processo, propor um novo processo, citar, pagar custas, nova petição inicial, citar o réu nesse novo processo. Veja, não haverá um procedimento também específico para isso. Ele vai poder formular esse pedido no bojo do procedimento do processo principal. Isso é vantagem. Por que isso é vantagem?
porque isso propicia uma maior efetividade para a tutela cautelar do processo em si. Já estamos discutindo aqui quem é que vai ter que ficar com o imóvel, vamos discutir quem é que vai cuidar do imóvel enquanto o processo avança no seu curso. Né? Então, vejam vocês que o CPC trouxe para dentro do processo principal a tutela cautelar, a proteção cautelar, aquela proteção que visa assegurar o resultado útil do processo, que visa assegurar a existência da coisa, o bem da vida, que vai ser objeto, que é objeto da tutela principal de conhecimento ou de execução e que deve ser entregue para o autor ou para o réu no final do processo. Muito bem. Então, essa foi a intenção do legislador. E aí ele regulamentou isso dentro da tutela provisória, aí nos artigos 300 e seguintes do CPC. Então, ele trouxe o sincretismo, ele aumentou a efetividade do processo. Essa foi a intenção do legislador ao tratar da tutela cautelar. E aí é que vem a minha ponderação e a minha preocupação, minha gente. Por quê? Porque, querendo ou não, a doutrina acaba refletindo, de maneira legítima, a estruturação do Código. E aí nós paramos de ter livros doutrinários sobre tutela cautelar, sobre essa tutela securatória. Então, vejam, se a gente examinar na doutrina hoje em dia, a gente não tem mais um livro sobre tutela cautelar especificamente. A gente tem, no máximo, livros sobre tutela provisória. As próprias grades curriculares das faculdades foram modificadas para se adaptarem ao CPC 2015 corretamente. E aquilo que era ensinado como tutela cautelar em um semestre inteiro, ou em metade de um semestre, passou a ser ensinado dentro das aulas de tutela provisória. E essas aulas de tutela provisória, até porque o tempo é escasso, levam, assim, no máximo, 2 aulas, 3 aulas. E ainda assim, vejam que nós temos a divisão do tempo, né? Porque a tutela provisória ela não envolve somente a tutela cautelar. Ela envolve a tutela antecipada, que é satisfativa, e ela envolve a tutela cautelar, que não é satisfativa, que é assecuratória. Vejam a diferença entre tutela antecipada e tutela cautelar naquele exemplo também. Uma coisa é o autor pedir juiz, o réu abandonou o imóvel, está descuidando do imóvel, quero que você designe um terceiro, que vai ser o depositário do imóvel, para que esse terceiro possa praticar os atos de guarda, de manutenção do imóvel. Terceiro, esse que é imparcial. Outra coisa, completamente diferente, é a tutela antecipada, em que o autor diz o seguinte: juiz, eu quero que você determine que o réu me entregue no curso do processo o imóvel. Vejam vocês que a tutela cautelar é muito menos invasiva e muito mais segura para o réu, nesse caso, nesse exemplo, do que a tutela antecipada. Porque uma coisa é você retirar o bem do poder do réu e entregar para um depositário que é imparcial. Outra coisa é você retirar o bem do poder do réu e entregar para o autor, que tem interesse e vai usar a coisa. E, portanto, pode colocar em risco a coisa para o réu. Se no final do processo o réu sair vencedor, o autor vai ter que devolver a coisa para o réu. Ele pode resistir a isso, ele pode ter depreciado coisa. Então, vejam vocês que a tutela antecipada é muito mais invasiva do que a tutela cautelar. O magistrado, me parece, ele talvez se sinta muito mais confortável e seguro diante de um pedido de tutela cautelar do que diante de um pedido de tutela antecipada. Bom, mas na medida em que nós encontramos mais tantos livros sobre tutela cautelar, na medida em que nós não nos debruçamos mais um semestre ou meio semestre para estudar a tutela cautelar, vejam que vai desaparecendo da cultura jurídica, minha gente, o estudo e, consequentemente, a utilização desse instrumento, que é extremamente importante. Tive um caso recentemente... Doutor, mais 5 minutinhos para as conclusões, tá bem? Licença, mais 5 minutinhos. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Então, vejam, eu tive um caso recentemente no escritório, que, trabalhando com jovens profissionais, eu falei assim, vamos pedir que é uma tutela cautelar. E aí eles formularam
são excelentes profissionais, formularam pedidos de tutela antecipada. Eu falei, não, mas veja bem, aqui é muito melhor que a gente peça, é muito mais adequado que a gente peça uma tutela cautelar do que uma tutela antecipada. E aí que eu me dei conta de que o estudo da tutela cautelar está desaparecendo. Vejam, numa ação de cobrança de quantia, quando o autor percebe que o réu está dissipando o seu patrimônio e pode cair em insolvência antes do final do processo, o pedido de tutela antecipada seria o quê? Retire a quantia do poder do réu e me entregue a quantia no curso do processo. Outra coisa é pedir um arresto, ou seja, arreste bens em caráter cautelar e indisponibilize esses bens, magistrado. Por quê? Porque esses bens vão futuramente responder pela condenação, se houver condenação. E vejam vocês que o CPC tipifica isso. Quando a gente examina o artigo 301 do CPC, a gente encontra lá, olha, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Então, a minha fala hoje para a Jovem Advocacia é uma fala voltada a essa preocupação de que talvez devamos nos preocupar mais, devemos estar mais atentos com o estudo da cautelar. É como se fosse assim, olha, vamos ressuscitar a cultura das cautelares. Não é que eu não estou pregando que a gente esqueça a tutela antecipada, não, mas que a gente lide melhor e lide mais frequentemente com a tutela cautelar, sob pena dela cair em desuso pela falta do costume do uso, né? Pela falta do costume da prática, né? Então, minha gente, assim, essa era a minha ponderação por hoje. Volto a dizer, não é propriamente um retrocesso do CPC, provocado pelo CPC, pela regulamentação em si, mas talvez por conta da própria organização, da própria estruturação do CPC, a gente esteja colhendo isso aí como uma consequência, né? Queria novamente agradecer a Isadora, queria agradecer ao convite, eu esqueci de fazer isso no começo, gente, que pecado capital, ao convite a Fabrício Castro, meu amigo, presidente da OAB da Bahia, agradecer a toda a diretoria, Ana Patrícia, Marilda, Hermes Lariel, nosso tesoureiro e representante da Jovem Advocacia, Maurício Lee, queria agradecer imensamente a Sara Barros, que é a presidente do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia da Seccional da OAB da Bahia. Queria reiterar o que eu já disse nos bastidores, que tomara que voltemos aos eventos presenciais, para que possamos nos conversar, para que eu possa reencontrar Rodrigo, Arthur, Trícia, pessoalmente, e possamos não só trocar experiências e conhecimentos, mas também possamos aproveitar o convívio presencial de todos. Obrigado a todos e vou passar agora a palavra à Isadora para que ela toque aí o nosso painel. Obrigado, Isadora, Rodrigo, Arthur e Trícia. Obrigada pela palestra, doutor Antônio. E para encerrar, convido a doutora Trícia Navarro, que é pós-doutora em Direito pela USP, doutora em Direito Processual pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre em Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito Santo, juíza de Direito no TJ do Espírito Santo, atualmente no cargo de juíza auxiliar da presidência do CNJ, professora da graduação e do mestrado da UFES, membro do Comitê Gestor da Conciliação do CNJ, membro do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, com o tema Justiça Multiportas. Olá, bom dia a todos. Queria agradecer imensamente o convite que me foi formulado, a pessoa do Dr. Adonias Bastos, que já é um querido amigo, que trabalha comigo aqui em algumas comissões, uma comissão aqui de desjudicialização aqui no CNJ. Quero parabenizar os organizadores desse evento, né, que já conta, até onde eu sei, com mais de 5.000 inscritos, e também parabenizar todos os jovens advogados da Bahia. Eu, particularmente, sou apaixonada pela Bahia e gostaria muito de estar presencialmente, né, mas eu acredito que não vai faltar oportunidade.
Quero cumprimentar também os meus colegas aqui de mesa e parabenizá-los pelas brilhantes exposições, doutor Rodrigo, doutor Arthur, doutor Adonias, e uma saudação especial para a nossa querida mediadora Isadora. Bom, quando eu fui convidada pelo doutor Adonias para participar desse evento, ele já me veio com um convite e com uma provocação, né? E ele falou: Trícia, na sua concepção, assim, a gente vai falar sobre avanço e retrocesso, e na sua concepção, qual teria sido o principal avanço do CPC? Né? E eu não tive nenhuma dúvida, eu já comecei a falar na hora. Ele falou: não, a palestra é só dia 27. Eu falei: não, tá, tudo bem. Porque eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que, na minha concepção, o maior avanço que nós tivemos no CPC de 2015 foi o princípio da consensualidade, que o doutor Rodrigo já tratou aqui um pouco, e eu vou tratar de algumas outras questões também relacionadas ao direito material. Esse, para mim, foi um princípio que, na verdade, houve uma mudança de paradigma no nosso ordenamento jurídico, que afetou não só o nosso CPC, como várias outras legislações. A gente sabe que hoje todos os projetos de lei, em relação a todas as matérias, de alguma forma contemplam o princípio da consensualidade, ou seja, a possibilidade de as partes resolverem o conflito do modo consensual, né? Inclusive em matérias relacionadas a um elevado interesse público, né? O que há pouco tempo atrás, pelo menos 5 anos atrás, era uma ideia muito pouco palatável no nosso ordenamento jurídico. E aí vocês me perguntam, né? O que exatamente quer dizer esse princípio da consensualidade? Ele tem como características o maior diálogo, a cooperação. Hoje a gente sabe que os sujeitos processuais devem ter o absoluto dever de lealdade e de cooperação no processo, construção de soluções adequadas tanto para o direito material como para o direito processual, é aplicável à esfera pública e à esfera privada, e também possibilita a flexibilização do procedimento, que a gente sabe que o CPC ela trouxe essa possibilidade, que já existia, na verdade, em alguns casos no CPC de 73, mas nós não tínhamos isso no formato atípico, como veio instituído pelo artigo 190, muito bem tratado aqui pelo Dr. Rodrigo. Mas toda essa política, ela, na verdade, não começou com o CPC, essa política nacional de tratamento adequado de conflitos, onde a gente tem, basicamente, a alteração da predominância do processo e da forma, né, sobre o conflito. Hoje a gente fez uma inversão dessa lógica para prestigiar as particularidades do conflito. Ela começou de forma mais séria no Brasil por meio de uma resolução do CNJ, que é a Resolução 125 de 2010, que instituiu a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos de Interesse. Essa resolução, ela trouxe uma estrutura nova, ela exigiu uma estrutura nova do Poder Judiciário, ela exigiu a capacitação dos conciliadores e dos mediadores, ela exigiu que os tribunais implementassem e difundissem essa nova cultura. Então, isso foi muito impactante para o nosso Poder Judiciário desde 2010. E aí o Código de Processo Civil, que desde 2010 já foi constituída, né, uma comissão de alteração do Código de 73, para nossa grata surpresa, ele incorporou integralmente essa política nacional do CNJ. E, em paralelo, nós também tivemos a lei de mediação, né, tramitando também em paralelo no Congresso. Tivemos a lei de arbitragem, que já era de 96, mas também foi aperfeiçoada na mesma época, de modo que em 2015 nós tivemos a publicação do CPC, da lei de mediação e também da alteração da lei de arbitragem, né, constituindo assim um microsistema de métodos adequados de resolução de conflitos no Brasil.
E na sequência, o que é muito importante mencionar foi que a OAB ela foi muito rápida ao não só pegar todas as novidades do CPC, mas atualizar o seu código de ética. Então, também em 2015, houve várias alterações no código de ética e, principalmente, a que eu reputo, né, como principal aqui para a temática, foi instituir o dever aos advogados de procurarem uma solução adequada para os conflitos. Ou seja, como os advogados são os primeiros a tratarem do conflito, a terem contato com o conflito, né, com o seu cliente, eles devem proporcionar ao seu cliente diversas portas adequadas de resolução de conflitos. Então, isso muda completamente o paradigma também dos nossos profissionais do direito, porque nós sempre tivemos, nós fomos educados, na verdade, a litigar. Né? Eu, na minha faculdade, eu não tive uma matéria de conciliação, mediação, enfim, de nada disso. Né? Eu aprendi a fazer inicial, eu aprendi a fazer contestação, eu aprendi a fazer recurso, eu aprendi a fazer preliminar. E aí, quando eu passei na magistratura, que foi em 2003, eu me lembro que o grande sucesso assim, dos juízes, eu sempre gostei de processo civil, era reconhecer uma preliminar, era acolher uma preliminar e julgar o feito sem resolução de mérito. Né? E hoje, simplesmente, nessa nossa concepção, isso é praticamente um absurdo, porque hoje nós primamos muito pela solução integral, pela resolução de mérito. Então, vejam como o nosso paradigma mudou para instituir no Brasil o que a gente chama de justiça multiportas. E o que é isso? É justamente essa ressignificação do acesso à justiça para disponibilizar aos jurisdicionados as diferentes ferramentas e ambientes de resolução de conflitos. Então, por isso que é muito importante o advogado e o defensor público estar atento a essas ferramentas, a esses ambientes, para que eles possam disponibilizar, apresentar, informar e acompanhar os seus clientes em todas as fases, inclusive pré-processo, né? Inclusive para evitar o processo, porque a médio prazo eu acredito que o bom advogado vai ser o que consegue resolver o conflito fora do Poder Judiciário, e não o que ingressa no Poder Judiciário para ficar 10 anos litigando, para ficar 10 anos, enfim, tratando de questões que poderiam ser resolvidas, às vezes, de modo muito mais simples, muito mais rápido. E aí, quando a gente fala das ferramentas, né, porque eu disse, a gente tem ferramentas e a gente tem ambientes de resolução de conflitos, as principais ferramentas são a conciliação, a mediação, a arbitragem, o processo judicial, que ele nunca vai estar afastado do nosso dia a dia, né, e só para tipificar alguns dos mais importantes, dos mais relevantes. Por outro lado, quando a gente fala de ambientes de resolução de conflitos, a gente tem hoje o judicial, né, que dentro do próprio Poder Judiciário a gente pode resolver o conflito por meio de uma imposição de uma sentença, mas também por meio de autocomposição. Nós temos a esfera extrajudicial, que está crescendo absurdamente, seja no campo da arbitragem, da mediação, da conciliação, da negociação, né? Nós tivemos na pandemia a negociação sendo muito reforçada no Brasil, os advogados estiveram muito empenhados em resolver diversos assuntos pela negociação. Nós temos o âmbito da administração pública, a gente sabe que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a AGU, né, ela tem tentado implementar, ela tem uma Câmara de Conciliação e Mediação, e ela tem tentado implementar essas formas de resolução de conflitos. E também a gente não pode deixar de falar da justiça digital, que são esses novos ambientes virtuais, online, de resolução de conflitos, que estão crescendo, e eu acredito que a partir de agora estarão muito mais presentes no nosso dia a dia, talvez até de forma permanente, não de forma integral, mas eu acho que o formato híbrido deve ser uma tônica aí do nosso Poder Judiciário. Temos ainda uma grande tendência de desjudicialização. Hoje, quando a gente fala de desjudicialização, a gente fala, a grosso modo, de não só tirar do Poder Judiciário algumas demandas, como também não permitir, fazer uma abordagem preventiva do conflito, para que ele nem chegue perto do Poder Judiciário. E o Código de Processo Civil, de 2015, ele
a gente saiu de um código de 73 que só falava em conciliação e transação, para a gente adentrar num código onde tem inúmeras passagens, inúmeros dispositivos tratando da temática, tanto na questão da autocomposição material, como também da autocomposição no âmbito processual. E, dentre esses artigos, eu vou citar só 3, porque a gente tem aqui pouco tempo, os 3 que eu reputo mais relevantes. Primeiro é o artigo 3º, né, que está nas normas fundamentais do processo civil, e que ele traz inúmeras mensagens para o jurisdicionário, para os profissionais. Primeiro, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que está no caput, né, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão ao direito. No parágrafo 1º, que a arbitragem é permitida na forma da lei, ou seja, o próprio código, ele prevê legitima a arbitragem como um mecanismo adequado de resolução de conflitos. Também, o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Eu acho que, inclusive, a gente já pode dizer que hoje o Estado deve primar pela solução consensual e a solução adjudicada deve ser residual. E no parágrafo 3º nós temos ainda a previsão de atipicidade dos meios adequados de resolução de conflitos, né, e também o dever de todos os profissionais, juízes, promotores, advogados, estimularem a autocomposição, ou seja, a solução consensual, inclusive quando um processo judicial estiver em curso. Além disso, outra mudança paradigmática foi o artigo 190, né, que é essa possibilidade de convenções processuais, ou seja, convenções sobre atos ou sobre procedimento. Aqui eu também não vou me debruçar sobre isso, porque o Dr. Rodrigo já falou muito bem sobre as suas características e também sobre os seus limites, né, que é outro tema também que eu adoro. Mas vou aproveitar a ideia para pensar que a gente também pode usar essa autocomposição processual para firmar convenções sobre os métodos adequados de resolução de disputas. Doutora, então, hoje a mais gente 5 pode... minutinhos, tá bem? Perfeito, obrigada. Então, hoje a gente pode fazer uma convenção sobre o ambiente com a outra parte, né? Convencionar se a gente vai resolver o conflito judicial ou extrajudicial, pode convencionar sobre o momento de resolver o conflito, sobre a escolha do conciliador e mediador, sobre o procedimento, sobre a forma, né, se virtual ou presencial. Então, nós temos aí várias possibilidades de fazer a autocomposição processual em relação aos métodos adequados de resolução de conflitos. E o terceiro artigo que eu queria comentar é justamente a audiência do 334 do CPC, que foi uma audiência um pouco polêmica, tanto para os juízes como para os advogados, porque ela fez uma inversão da lógica, né, da possibilidade do momento de conciliação, que antes era no meio do processo, trouxe para o início do procedimento, para que as partes pudessem dialogar e pudessem entender melhor o conflito, o contexto no qual elas estão inseridas, né, e pudessem, assim, repensar toda a sua estratégia, inclusive processual. Os advogados inicialmente tinham resistência por achar que isso poderia atrasar o processo, os juízes por falta de estrutura, mas o fato é que eu fiz uma pesquisa empírica, eu sou juíza da primeira vara civil de Vitória, no Espírito Santo, e fiz uma pesquisa empírica onde os resultados foram maravilhosos, eu tive um índice de acordo muito melhor, mais de 20% de aumento de acordo. Eu tive nessas audiências a possibilidade de convenções processuais, ou seja, quando as partes não faziam acordo em direito material, elas acabavam fazendo em relação ao processo. Eu tive muito mais pedidos de audiência de conciliação na minha unidade judiciária, justamente por estimular desde o início essa convenção. E o mais interessante, eu tive pedidos de aplicação do artigo 334 em procedimentos especiais, ou seja, em procedimentos onde originalmente o legislador não havia pensado na audiência de conciliação e de mediação, como é o caso do procedimento de execução, do processo de execução. Hoje eu tenho iniciais em processo de execução requerendo a aplicação do artigo 334 no processo de execução, que é um processo que já tem, né, que é um procedimento que é todo voltado para atos que originalmente não teria essa possibilidade. E eu, de fato, tenho feito a transposição da técnica do artigo 334 para o processo de execução, quando há esse pedido, sem prejuízo do prosseguimento dos demais atos
executivos, ou seja, o exequente ele ganha 2 vezes porque ele tem a possibilidade de um acordo imediato com o executado, e, por outro lado, ele não tem prejuízo, não tem nenhuma demora no seu processo. Então, são essas, basicamente, para também não ganhar um cartão vermelho aqui da Isadora, são essas as principais novidades que eu vi, que eu vejo, que hoje são altamente positivas no nosso processo, e cabe, então, aos advogados do futuro se apoderarem disso, se apoderarem dessas novas perspectivas, se apoderarem desses novos métodos, desses novos ambientes, fazer também uso da tecnologia para esse fim, e sempre primando, obviamente, por um tratamento humanizado do conflito. Então, eu quero agradecer mais uma vez a honra do convite, parabenizar a todos e desejar uma boa tarde. Obrigada. Obrigada também. Gostaria de agradecer a presença dos nossos palestrantes, que nos trouxeram temas importantíssimos, e também gostaria de agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhando online e dedicaram tempo para acompanhar esses debates. Também de parabenizar a nossa presidência e diretoria, nas pessoas de Sara Barros, Hermes Larião e Fabrício Castro, além de todos os responsáveis, né, pela organização do evento. Então, finalizamos por aqui e desejo uma boa tarde a todos e todas.